Olá, Vida Oncast no ar, seja muito bem-vindo. É uma honra contar com a sua audiência, com a sua companhia. E deixa eu te contar qual é que é o tema de hoje. Tá preparado para ouvir sobre menopausa sem filtro? Pois é, a gente vai falar desse assunto sem tabu, sem vergonha, sem aquele silêncio constrangedor que às vezes a sociedade insiste em colocar quando o assunto é o corpo da mulher, sabe? Pois é, aqui não vai ter espaço para isso não. E já te trago um spoiler, menopausa não é o fim, é só o início de uma nova temporada da vida. Que tem desafios? Tem. Mas que também tem muita potência. E a gente escolheu romper o silêncio, porque quando a conversa chega, quando a informação chega até você também, o estigma vai perdendo força, sabe? E a mulher ganha espaço. Então, bora começar esse papo? Roda a vinheta, Lucas! E para a gente conversar sobre esse tema, estou muito bem acompanhada. Sejam bem-vindas. Obrigada. Deixa eu apresentar para vocês as nossas convidadas, né? A gerente médica de clínicas, Carla Paladino, está de volta ao Vida Oncast, que bom. E pela primeira vez aqui, estreando e já cheia de informação para compartilhar, a Adriana Souza, que é analista de marketing. Tudo bem com você, Adri? Bom. Tá animada? Ótimo, animadíssima. Então vamos lá, tem muita coisa para a gente compartilhar. Doutora Carla, vou começar contigo, tá? Quais são os sintomas mais comuns e que muitas vezes as pessoas deixam passar, não associam que tem a ver com menopausa? Bom, a gente tem múltiplos sintomas na menopausa, né? Mas o mais comum de todos são os calores, que eu acho que é o mais conhecido também, né? Sim, com certeza. Então são aqueles calores que a mulher tem, que geralmente vem daqui para cima, né? Mas outros sintomas podem aparecer também, estar associados, às vezes nem tão... Menos óbvios, né? Óbvios, exatamente, nem tão comuns, mas que também podem estar associados. Então, a gente pode ter insônia, a gente pode ter alteração de memória, a gente pode ter irritabilidade, a gente pode ter sintomas... no osso, né, repercussões, né, de doenças mesmo que podem caminhar juntos ali, depressão, ansiedade, insônia. Mexe com tudo, né? Mexe com tudo. A Adriana está aqui ouvindo, atento. Quero saber se você se reconheceu em alguns desses sintomas. Conta mais desse processo para você. Sim, reconheci. É o que a doutora disse. Eu comecei com os calores. E foi o que mais me incomodou. Realmente foi os calores. E é um calor, assim, que a gente não consegue controlar. É diferente. É o que a doutora falou. É daqui pra cima e vem de dentro. E você pode estar num balde de gelo que não passa. É muito calor. Com assim, quantos anos você... começou a ter esses sintomas? 49, 48, 49, mas dizem que tem um período antes, né? Mas o sintoma mesmo, os calores, foram de 48 para 49. E aí você já se ligou na hora? Menopausa chegou? Já me liguei, mas ainda eu demorei um tempo fui ao médico, mas eu demorei um tempo para aceitar a reposição, né? Porque junto com os calores também veio a insônia e a ansiedade durante a madrugada. Então, eu ficava muito acordada, vinha aquela ansiedade, aquela angústia. E nisso eu falei, eu não tô vivendo, não tinha qualidade de vida. A minha qualidade de vida caiu. Tá. Aí eu pensei, eu falei, tá na hora, porque tem aquele medo também da reposição hormonal por conta de câncer de mama, né, que associam, né? Não sei se a doutora depois pode falar sobre isso. Claro. Mas eu tinha esse medo. Aí eu falei, não, mas conversei com o meu médico, ele disse, Adriana, você faz seus exames regularmente, continua fazendo e vamos tentar a reposição. Foi o que me salvou. Então, assim, zerou, pra mim, zerou. Qualidade de vida voltou? Voltou. Sono melhorou também? O sono melhorou. É claro que eu tomo, além da reposição, eu também tomo um ansiolítico por conta da ansiedade que ficou e eu acabei optando por isso. Mas a qualidade de vida realmente melhorou. Obrigada por compartilhar, né, com a gente, por abrir sobre os sintomas, porque tem muita mulher que passa por tudo isso solitária, né, em silêncio, tem vergonha de falar. Então a gente está aqui para te mostrar que não tem motivo nenhum para ter vergonha, né? Inclusive, porque, doutora,
é um processo natural. Menopausa não é uma doença, né? Como é que a medicina enxerga esse momento da vida da mulher? Bom, a menopausa, ela é uma fase da vida da mulher, Tá. né? Então, ela é natural que a mulher entre nessa fase, Sim. né? Só que não quer dizer que você precisa sofrer. Exato. Não é porque não é uma doença, você não precisa tratar, né? A gente tá as mulheres estão vivendo cada vez mais, então a gente vai ter um período longo de vida aí dentro desse período. Então a gente tem que buscar uma qualidade de vida boa, buscar se cuidar, né? Cuidar da saúde, porque a gente vai viver um grande número de anos aí dentro dessa fase. É natural, mas a gente pode buscar tratamento para ter uma melhoria nessa qualidade de vida. E eu tenho um recadinho para você. Faça a sua teleconsulta eletiva com a Apvida 100% online, de onde você estiver. E olha, são mais de 30 especialidades disponíveis com hora marcada. Você pode fazer isso pelo tablet, desktop ou celular. Para marcar a sua teleconsulta eletiva online, você pode acessar o site ou então usar o app da Apvida. Então, 2 pontos, né? A menopausa chega, não significa que a gente vai passar por ela e ela vai acabar. Enquanto a gente viver a partir daquele momento, isso vai estar presente, vai fazer parte da nossa vida, certo? Isso. A síndrome climatérica, que são todas essas alterações que a gente está discutindo aqui, ela tem um período que ela ocorre, ela tende a ir diminuindo com o tempo, mas ela pode durar 5, 7 anos, né? Então, a gente precisa ter uma boa qualidade de vida, porque senão pode ser muito desgastante para a mulher passar por todo esse tempo sentindo tudo isso que vai afetar a vida dela, né? E aí, além do tabu da menopausa, a Adriana trouxe aqui um outro tabu que envolve a reposição hormonal, né? E a reposição hormonal, a gente sabe que já teve fase que tinha alguns poréns, e aí depois vem um estudo e a forma de lidar com aquilo muda. Traz pra gente qual que é o recorte desse momento que a gente está vivendo agora, doutora Carla. Teve mudança recente, né? Teve mudança, a reposição hormonal hoje é recomendada, tá? Mas é claro, ela precisa ter uma indicação médica, tá. Porque existe sim algumas contraindicações, absolutas ou relativas, então a gente vai buscar ou passar o hormônio por uma outra via, a gente tem via oral, mas a gente tem adesivos também, que algumas condições a gente, só mudando a via, a gente consegue manter a reposição, mas a gente também tem outros tipos de medicamentos que podem ser usados nesse arsenal, que não são tratamentos hormonais, mas que também melhoram esses sintomas. Então, buscar uma ajuda médica para que ele possa colocar você dentro da caixinha correta ali, mas não deixar de tratar e não deixar de buscar ajuda para esses sintomas. Eu aproveito para te convidar, você que está escutando essa conversa, né? Se já passou, se está passando por isso, conta quais são os seus sintomas, né? O que mudou para você? A Adriana contou aqui, né? Então, sobre as ondas de calor, sobre insônia, sobre ansiedade. Também tem muitos relatos, né? De mudança de humor oscilando bastante, memória, concentração também. Você teve alguma coisa nesse sentido ou não percebeu? Não percebi. Tá. Memória pode até ser, assim, não sei se também, se a idade, né, os hormônios. Creio a correria, que muita coisa na cabeça, né? É isso. Mas acho que muda um pouquinho, sim. A libido. A libido, importante. Aqui, mas é uma questão importante também, que a gente precisa também tratar, cuidar. E que dá para melhorar. Sim, sim. É interessante saber disso. E por que vocês acham que muitas mulheres silenciam, passam por isso sozinha? E muita gente ainda acha que tem algum motivo para fazer piada? Você teve alguma coisa assim? Em algum momento se sentiu desconfortável para falar sobre menopausa? Eu não tenho problema nenhum, nem da idade. Talvez as mulheres não queiram falar sobre a menopausa para não falar sobre a idade. Ah, tá. Eu acho que pode ser isso. Mas comigo, eu não tive problema nenhum. Nunca ouviu nenhum comentário desagradável? Não, nunca. Doutora Carla, percebe isso? Percebo sim, e eu acho que é muito esse ponto que a Adriana comentou, né? O homem fica charmoso, grisalho, mas a mulher não pode envelhecer, né? Exatamente. Então, eu acho que
tem muito essa questão do envelhecimento da mulher ser um tabu. Exato. Ela perder esse papel reprodutivo, que ela é feita para reproduzir, e de repente, né, ali tá ciclo termina dizendo ali, que ela não tem mais esse papel reprodutivo. E aí isso acaba gerando ali um pouco de tabu em relação à menopausa, mas eu acho que é muito cultural. Quanto mais a gente fizer o que nós estamos fazendo aqui, que é conversar, que é trazer informação de qualidade, que é discutir, a gente vai conseguir ir diminuindo isso até que a gente consiga trazer essa informação e o bem para as mulheres, né, no final das contas. Isso. Porque quando a gente fala, a gente busca ajuda. É para isso que a gente está aqui. Quando busca ajuda, melhora, né? Exatamente. E Adriana, você gostaria de ter ouvido um episódio como esse, tempos atrás? Eu gostaria, com certeza. O que teria sido diferente para você? As informações, né, sobre o hormônio, que não faz mal, assim, que agora, né, já tem um estudo que tem mais segurança para usar. Eu iria ficar mais segura de usar hormônio, eu teria usado antes, né, que eu sofri um pouco, né, de medo de fazer a terapia hormonal, então eu sofri algum tempo. E o que a doutora falou, que a gente fica uns anos assim, porque agora eu tenho 52, mas eu comecei 48, 49, então já faz uns, né, 3, 4 anos. Então, se eu não estivesse fazendo a terapia hormonal, eu estaria sofrendo todo esse tempo, né? Então, e a qualidade de vida zero, porque eu achei que eu nunca mais ia usar uma blusa de manga comprida, de tanto calor que eu sentia, e é o suor, e é o cabelo sempre feio. Então, eu recomendo 100% a terapia hormonal. Se eu não tivesse ido atrás, né, dessa ajuda. Se eu não tivesse ido atrás, mas assim, se eu tivesse a oportunidade de um episódio desse, talvez teria ido antes. E informação. É informação, né? Informação dá muito poder pra gente, né? Poder de escolha. Queria ouvir de vocês duas, como é que vocês percebem a menopausa e o impacto dela no desempenho, na produtividade e no relacionamento dentro do ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho, não, porque o meu humor não mudou. Tá. Né? Então, eu acho que no ambiente de trabalho a gente pensa mais no humor, né? Meu tranquilo, no trabalho não tive nenhum problema. Uhum. Em casa, que é o que a gente estava falando também sobre as mulheres não falarem sobre a menopausa por conta da idade, por conta disso, se tá na menopausa é porque tá velha ou porque não vai ter mais a atividade sexual, ou alguma coisa assim, então esconde, né? E não é assim. Se tiver informação do que realmente é e fazer a terapia ou o tratamento, vida normal. Uhum. A doutora tem experiência, assim, de relatos de mulheres em consultório, assim, eu acho bem dessa questão de esse trabalho? Ponto que você tocou, porque eu acho que o trabalho também precisa estar preparado para receber a mulher nessa fase. Ela pode se sentir insegura, porque esses sintomas mentais, por exemplo, ela pode ter perda de foco, a perda de memória, então ela pode achar que ela tem menos produtividade e isso acabar interferindo na questão do trabalho. Pode ter vergonha pelos calores, né? A gente, às vezes, os homens querem um ar-condicionado alto, as mulheres não. Então, às vezes, a gente pode ter alguma certa vergonha em relação a isso. Mas é importante que o ambiente de trabalho também esteja preparado para essa fase da mulher, assim, que se converse aí eu tô pensando mais. Como, né, que se faz esse preparo. Eu acho que, talvez, acompanhando conversas como essa, para a pessoa ter em mente, porque a mulher também não é obrigada a chegar, abrir, gente, preciso fazer um comunicado, estou na menopausa, às vezes não tá à vontade, não precisa, é uma coisa pessoal, mas os colegas terem essa percepção de, talvez ela esteja passando por isso, né, vamos ter um pouco mais de empatia, de compreensão. Às vezes flexibilizar alguma coisa, alguma questão de prazo, não sei, roupas mais leves, né, entender que ela vai usar roupas mais leves ali naquele período, né, que às vezes tem uma restrição de dress code, alguma coisa ali que precisa se falar sobre isso para não acabar limitando mais ainda a mulher. Afinal, fase. Né, a doutora lembrou bem aqui, a nossa expectativa de vida aumentou, né, todo mundo aqui em busca de longevidade, de viver mais com mais qualidade de vida, a gente aposenta mais tarde, Exato. Então cada vez mais vai ter mulheres passando por esse processo. Você vai estar produtiva, né? Ainda, trabalhando, com muitos anos de trabalho pela frente. A gente falou aqui do monte de pontos chatos, difíceis, desafiadores, né, de que forma que a gente pode enxergar a menopausa como início de uma nova fase e eventualmente
alguma coisa positiva nesse processo, além de, eu sempre sinalizo aqui, o fato da gente estar vivendo mais, envelhecer, por si só já é uma grande coisa, né? Uma vitória, a gente está vivo, né? Estamos envelhecendo porque a gente está vivo. É uma nova fase, um novo momento, de que forma tornar isso, assim, mais leve? Eu nunca tive problema com isso, então eu sempre pensei nisso. Se eu tô nesse período, ou se eu tô nessa idade, é porque eu tô envelhecendo com saúde. Tô viva. E é um privilégio pra mim. Eu sempre falo, eu tenho 52 anos, é um privilégio. Eu tô bem, assim, sou saudável, porque isso não é uma doença, é uma condição, né, de um momento da nossa vida, e eu vejo como isso, como um privilégio de envelhecer com saúde. Doutora Carla, tem alguma mensagem nesse sentido e de como também fazer desse processo menos solitário? Eu acho que você acaba tendo uma oportunidade de melhorar sua qualidade de vida também. Então, você está buscando ali um profissional para te ajudar, porque você está, de repente, com uma insônia, com esses calores, né? Com uma irritabilidade, e ele vai te dar conselhos como se alimentar bem faz diferença, fazer atividade física faz diferença, se cuidar mais, então ler, usar o cérebro, né? Então tudo isso é uma orientação que a gente dá médica, mas que só vai acabar trazendo, às vezes você vai ter uma vida mais saudável porque você passou por essa fase, porque você buscou essa ajuda e você teve essa orientação. Então, eu acho que vai muito por aí também. Um chamado pra gente olhar pra gente, né? E se cuidar. Autocuidado. Muito obrigada. Quer trazer mais um ponto? Uma fala da doutora sobre atividade física, boa. Que é muito importante nessa fase, né? Te ajuda demais a atividade física. Boa sugestão, vale a pena, né? Vale a pena se forçar. Isso. Quero agradecer demais, né, as informações, a experiência. Tenho certeza que a gente fez uma boa companhia que pode fazer alguma diferença, te ajudar quando for o seu momento de passar por isso, ou se você já está passando isso agora. Se tem uma coisa que esse episódio mostra, é que não é o fim, não tem nada a ver com isso, é uma nova fase, é um processo natural e você não precisa passar por isso com sofrimento ou sozinho. Então, procure se abrir, procure informação, comenta aqui se gostou, se a gente fez a diferença de alguma forma e compartilha esse episódio então com quem também vai gostar de assistir, tá bom? Obrigada pela sua companhia e obrigada pela companhia, pela conversa com vocês. Valeu!